continuando então, nós temos um evento que foi muito importante, que é o caso Dreyfus. Em 1894, o capitão Alfred Dreyfus, um oficial judeu do exército francês, foi injustamente acusado de traição. É interessante que acharam os documentos no lixo, uma funcionária de uma casa, e aí então levou isso para os soldados, né, para os superiores, e aí desconfiaram então que havia um traidor na cúpula do exército francês, entre ali os líderes, né, os oficiais. Aí logo a culpa caiu sobre quem? O judeu. É o bode expiatório da história. E aí então, ele foi acusado, foi julgado e sentenciado a morar lá na Ilha do Diabo, né, onde tantos famosos foram presos, inclusive o Napoleão Bonaparte, e ele foi para lá também, o Dreyfus. Por quê? Porque, sem saber quem é o culpado, vai você mesmo, judeu. E o Theodor Herzl, ele testemunhou o julgamento de Dreyfus lá na França, e ele diz o seguinte: que multidões que saíam às ruas para gritar morte aos judeus na França, berço da Revolução Francesa, e ele então chegou à conclusão que só existia uma única solução para o problema judeu: a imigração em massa de judeus europeus para uma terra que pudessem chamar de sua, o lar nacional judaico, né? Assim, considera-se que o caso Dreyfus é um dos fatores determinantes para o surgimento do sionismo político. E aí o Theodor Herzl vai concluir que o antissemitismo era um mal perene e imutável, enraizado na sociedade europeia, que nem a assimilação poderia resolver. Mesmo que o judeu deixasse de ser judeu, como se pudesse deixar de ser judeu, e se assimilasse ao padrão europeu, à cultura europeia, ainda assim ele seria perseguido. Que é o caso do Alfred Dreyfus. Ele não era religioso, ele era um assimilado, ele tinha tanto que ele chegou ao posto de oficial do exército francês. Então ele teve que abrir mão de muita coisa para poder alcançar essa posição. Só que ainda assim ele foi perseguido porque era judeu. Tá bom? Pois bem, 5 anos depois, em 1995, levantaram tantas provas que podiam inocentá-lo, que ainda assim a França não libertou ele. Anos mais tarde, é que quando descobriram o espião, é que o Dreyfus foi então libertado. Mas ficou aí amargando alguns anos na cadeia lá da Ilha do Diabo. Essa pintura tenta retratar então toda a humilhação que um oficial, quando é assim acusado de traição, passa. Todas as insígnias, todas as patentes deles é arrancado, jogado no chão e pisado. Depois, isso num ato só. Depois, gradativamente que ele foi solto, é que foram devolvendo as patentes para ele. Gradativamente, lentamente, mas para tirar é rapidinho. Pá, pega tudo. Então esse é o caso do Dreyfus, que o Theodor Herzl testemunhou. Aí que acontece uma grande virada através desse homem que era formado em Direito na Universidade de Viena, lá na Áustria, em 1834. Também era jornalista e correspondente em Paris do jornal o Liberal, o Novo Liberal Livre, lá da... não sei ler isso daí, tá em francês aí, mas é isso aí mesmo. Ele era o jornalista lá desse jornal, responsável para fazer a cobertura e mandar as notícias de Paris para Viena, na Áustria, tá bom? E também, além de ser, se fosse pouco, ser advogado e jornalista, ele também era autor de peças teatrais, né? Além de escritor. Então ele tinha assim bastante tempo sobrando, né? Como um intelectual da época. Bom, pra vocês terem uma ideia, esse Theodor Herzl e outros intelectuais moravam praticamente no mesmo quarteirão lá do Sigmund Freud e o Franz Kafka. Essa turma tudo era vizinho e amigos ali, e tomavam café junto, né? Lá em Viena, na Áustria, tá bom? Bom, continuando aqui, ele vai dizer então que o Estado judeu é uma necessidade, né? Ele vai dizer lá em 1896, através do livro O Estado Judeu, onde ele desenvolve essa ideia de soberania judaica, onde os judeus só seriam aceitos na comunidade internacional, mundial,
ao se tornarem uma nação como as outras, porque eles não eram aceitos nas outras nações. Então, quem sabe, se eles fossem uma nação, eles pudessem então serem aceitos. E aí começa a luta de Theodor Herzl. Diferente de todos os outros que passaram antes dele, ele vai lutar numa outra esfera, num outro ambiente. Por quê? Ele vai levar a questão judaica para a política internacional que era debatida naquele momento, naquela época, com as grandes potências mundiais. E aí, para ter representatividade, ele funda a Organização Sionista Mundial. Tá bom? Herzl via o Estado judeu como sendo um Estado socialista modelo, neutro, partidário da paz e de natureza secular, que na verdade seria uma utopia socialista. Isso nós estamos falando aí de 1896, hein, gente? Pensa bem. Ele previu uma sociedade que iria nascer na terra de Israel, cooperativista, e que se utilizaria da ciência e da tecnologia para o seu desenvolvimento. E para ampliar esse conceito, né, ele escreve um outro livro, que é Old New Land. O primeiro nome aí é alemão, Altnerland. E nesse livro, ele diz que o Estado judaico seria uma nação pluralista, uma sociedade moderna, avançada, e ele faz uma referência aqui à Bíblia. Seria, de fato, uma luz para as nações, né, que está no profeta. Pois bem, Israel hoje é exatamente isso. Pluralista mesmo, de fato, né? E é uma sociedade moderna e avançada nas questões de tecnologia e tantas outras questões. A questão socialista tem se perdido um pouco. Hoje, o que eles vivem mais seria, de fato, um novo capitalismo, um capitalismo mais emergente lá em Israel, mas com esse saudosismo, muitas vezes, dos kibbutz, que já estão informatizados. E quem trabalha em kibbutz são jovens assim que querem passar uma temporada lá em Israel, então eles vão para o kibbutz. Tanto é que para aceitar um kibbutz em Israel, não pode ter mais de 35 anos e não pode ser casado, e se for casado não pode ter filhos. Que aí vai ser a mão de obra nos kibbutz que já estão informatizados, que virou realmente um negócio aí das famílias que desbravaram naquela época lá. Tá bom? Então essa é a ideia aqui. Pois bem, aí então nós temos o início do movimento sionista. Herzl conclamou os judeus de posse, é claro, como os barões Hirsch e Rothschild, para se juntarem ao movimento sionista. Mas a princípio esses barões não se envolveram. Eles pensaram, não vou colocar a mão aí, nem meu dinheiro, porque eu não sei o que vai acontecer. Aí o que o Herzl fez? Ele apelou para o povo. Aí que surgiram aquelas caixinhas de cofrinhos para se arrecadar moedas para o movimento sionista. E cada família de judeu então tinha uma. Era uma para KKL, para plantar árvore, e outro cofrinho para o movimento sionista, ganhando fundos aí entre os judeus do mundo todo, para que esse movimento então pudesse ter uma força realmente internacional de representatividade. E conseguiram. E aí, lá no primeiro congresso sionista na Basileia, eles viram essa força toda que cada judeu, unindo-se, podiam fazer, mesmo sem a ajuda, a princípio, dos judeus ricos, tá bom? Logo depois eles passam a se envolver também. E aí então Herzl faz uma chamada para o primeiro congresso sionista mundial lá na Basileia, na Suíça. Inclusive o Ben Gurion é uma dessas pessoas que vão estar aí nesse congresso, no primeiro congresso sionista, como jovenzinho, judeu russo também, foi para a Suíça para participar, né? Quem diria que ele se tornaria... Tinha 14 anos. Tinha 14 anos de idade. Ele tinha 14 anos de idade, imagina só, já era um líder nato, né? Que coisa impressionante. E o mais curioso que tem, além do Ben Gurion, havia ali também alguns judeus declaradamente crentes em Jesus, na cúpula do Congresso Sionista. Interessante que esse congresso aqui, né, que ele delegou para os seus assistentes realizarem então lá na Basileia, ele vai dizer o seguinte, que é um movimento, que o sionismo é um movimento
que procura estabelecer na Palestina um lar nacional para o povo judeu. Aí quando ele chega lá na Basileia, o Theodor Herzl, e ele vai para o teatro onde eles alugaram, era um teatro muito pequeno. Aí o Theodor Herzl falou assim, não podemos nos reunir aqui não. Aí ele viu um outro teatro na frente, mais pomposo, né? Mais assim, realmente de impacto da cidade, e disse, eu quero que vocês aluguem aquele ali. Eles fizeram ali o contrato com aquele teatro e foram para o grande teatro. E é isso aí que vocês estão vendo na imagem. E aí ele tem a ideia de tecer algumas bandeiras tal, e colocar, e como ele tinha essa formação do teatro, né, ele consegue fazer um cenário assim que ficou marcado, né, através dos jornais da época, como um evento de gala, um grande evento, uma grande mobilização internacional dos judeus, e chamou realmente a atenção do mundo todo pela pompa. E ele conseguiu então um grande impacto por causa dessas pequenas coisas, pequenos detalhes que ele, né, elaborou. Aí, na abertura do congresso, o Theodor Herzl declarou: na Basileia foi fundado o Estado judeu, talvez daqui a 5 anos, mas com certeza em 50, todos se darão conta disso. E aí ele foi considerado o último profeta antes do Messias. Apesar de uma grande comoção que teve quando ele se apresentou, né, com aquela barba toda dele lá, né? Quando ele se apresenta, a multidão toda fica em pé, bate em palma e alguém grita na multidão: Messias! E o povo começa a repetir: Messias, 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 até que alguns rabinos ali, calma, aí a coisa foi se acalmando, mas a euforia foi muito grande. Aí pelo menos saiu com o título de, não de Messias, mas de último profeta, antes do Messias. Interessante isso, muito importante. Apesar dele ser secular, em todas as reuniões eles tinham um rabino presente, né? Inclusive no congresso, alguns rabinos tiveram a oportunidade de falar. Bom, aí depois disso, agora marca a data aí, porque é muito importante, porque justamente 50 anos depois é o ano de 1947, em que é então dado o direito de Israel ter o seu Estado lá na ONU, justamente 50 anos depois do congresso do Theodor Herzl, tá bom? Que foi em 1897, tá bom?